Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Muito bem, abra sua Bíblia em João capítulo de número 3, versículo de número 1. Se você encontrou Evangelho de João capítulo 3, verso de número 1, vamos estar lendo até o versículo de número 15. Por enquanto, amém? Eu vou ler nesta versão que está no telão, para que todos possamos ler na mesma versão. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, diga comigo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra de onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que tivemos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Até aqui. Feche os olhos. Bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, oramos esta noite, colocando nosso coração em plena disponibilidade para ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. Sujeitamos todo pensamento à autoridade soberana do nome de Jesus. Rejeitamos toda invasão externa de setas diabólicas. Rejeitamos toda opressão, palavras de juízo e julgamento
removemos em nome de Cristo e estabelecemos a autoridade soberana e suprema neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, hoje eu quero começar a pregar uma série de mensagens que eu vou intitular Mensagens do Reino. Diga comigo, mensagens do Reino. Eu tenho tido uma direção de ensinar sobre o reino dos céus. Sabe, a palavra de Deus diz em Oséias: meu povo se perde porque carece de conhecimento. Quando nós desconhecemos verdades, é muito fácil se perder. Você está me entendendo? Quando nós ignoramos, somos ignorantes quanto a princípios, perder-se é muito fácil, mas muito fácil. Nós vivemos um tempo de um cristianismo raso, muito raso, muito raso. A igreja já viveu tempos melhores, mas o cristianismo desses dias, ele tem sido um cristianismo superficial, muito superficial. Por que superficial, pastor? Porque, de um modo geral, nós temos muitos cristãos mimadinhos, frágeis. Eu não estou me referindo ao Ministério Manancial de Vida somente. Eu estou fazendo uma leitura geral. É uma observação geral. Cristãos sem convicção, cristãos assoprados por ventos. Mantém o fogo aceso quando tem um espavitador. O meu fogão a lenha me dá um baile, e às vezes eu tenho que ficar lá. E enquanto eu fico assim, dá gosto, porque aquele fogo pega. E você diz assim: queimou, agora sim vai pegar. Aí você vai preparar o chimarrão. Aí volta para ver a lenha, aquela coisa lá, pagou tudo, só uns bracinhos. É assim contigo também? É assim contigo? Está aí, sim. Então devemos ter o mesmo fogão, mesma marca. Não sei se é o fogão, se é a lenha ou se é eu. E aí lá, depois de muita insistência, ele pega no tranco. Alguém já viveu essa história? O Tiago quase botou fogo no meu fogão, né, irmão? Na casa, no fogão, nos cachorros, tudo. Porque a minha lenha está ruim, olha. E tem cristãos que são assim.
eles só pegam no tranco se tiver alguém que faz o quê? Está o tempo todo espavitando eles. E aí quando tem alguém pilhando, aí ele pega, fica animado, aquela coisa gostosa, parece que vai decolar. Mas a primeira dificuldade, primeiro problema, parece que vai derreter. Olhem para cá. Parece que vão derreter. São como lenho verde. Diga comigo, lenho verde. Lenho verde não tem quem ponha fogo. Fui fazer um churrasco uma vez para os irmãos paulistas, lá em São Paulo. E os irmãos criaram uma expectativa, porque falaram: pô, você pastor é gaúcho, vai fazer um churrasco. E compraram tudo: lenha, carvão, carne, picanha, costela, um monte de carne. E falaram: pastor, o senhor vai assar para nós. E eu me preparei, hoje eu vou ensinar esses paulistas como se assa carne. E o carvão estava endemoniado. Carvão aqui eu ponho ali, afasto a lenha, faço uns papel, enrolo uns papéis, jogo um pouquinho de azeite, jogo um fogo dentro e me esqueço. Vou fazer outras coisas, quando eu vejo o fogo está pegando, carvão é uma beleza. E aquele carvão endemoniado. E gastei um vidro de álcool e nada. E os paulistas rindo de mim: mas pastor, vai sair churrasco gaúcho aí ou não? Porque nem fogo tem. Tem crente aqui que igualzinho o carvão paulista. Você gasta um vidro de álcool, taca fogo do céu, e o irmão é uma pilastra, não pega. Você conhece algum assim? Não me conta. Marcos? Mas tu não, né? Ah, tu não é carvão paulista, é do gaúcho. Então tá bom. Mas eu não tive quinta na reunião. Depois conversamos. Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Maravilha. Tem outros que não vieram quinta que eu já denuncio. Então há um evangelho morno, muito morno. E morno é um perigo, porque a palavra de Deus diz que morno Deus vomitará da sua boca. Concorda comigo, sim ou não? Isso é triste, é o que a gente está falando. A gente fala rindo, brincando, para que doa menos. É um corte com anestésico. Amém? E o que essa gremista está aí gritando? Se for gremista pode gritar, colorado não. A não ser que seja pentecostal, aí pode, está liberado. Consegue me entender, irmão? Amém, irmão? Amém. Meu Deus. É que eu estou enrolando porque daqui a pouco vem o talho. Eu quero ir devagar. Querido, é triste isso. Sabe, a expectativa do reino dos céus é de que esta igreja deste tempo, que a igreja desta estação,
seja uma igreja de fogo. O que Deus aguarda de nossa geração é uma igreja ativa, inabalável, firme, convicta, de fé, que faça diferença no meio da sociedade. A palavra de Deus diz que nós devemos resplandecer como luceiros no meio de uma sociedade carregada de trevas. Resplandecei como luceiros. É isso que se espera da igreja. Sabe, a eternidade espera que a igreja influencie este mundo positivamente, gerando transformação, mudança, dia após dia. Que onde há trevas, haja luz, porque a igreja chegou ali. A pergunta é: o que é que nos limita? Por que nos limitamos? Eu não quero dizer que eu tenho respostas a todas as interrogantes, mas quero lhes apresentar esse estudo como resposta a alguns conceitos errados. Sabe, às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. E não entender os propósitos de Deus, estar desconectado dos propósitos de Deus, estar desalinhado dos propósitos de Deus para a sua igreja, faz com que a igreja fique morna. Quando eu digo a igreja, não o prédio. Igreja, eu. Desconsiderar verdades me amornece, me deixa morno. Pastor, defina um crente morno. Eu não quero dizer que um crente de fogo é um crente que dá gritos na igreja, que pula. Não, eu não defino por este lado um crente. Embora acredito que um crente motivado, ele é um crente extravagante. Mas o fato da pessoa ser introvertida não quer dizer que ele é morno. Estamos de acordo? Mornidão é a intensidade ou a falta de intensidade na nossa caminhada de fé, convicção e confiança que carregamos em direção aos projetos e planos de Deus para nossas vidas. Eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará sobre a minha vida, e eu vou passar essa fase. Isso é um crente convicto, que ele não se deixa abalar pelas circunstâncias negativas. Que ele não se deixa remover ou demover das suas convicções em Deus. Você está me entendendo? Se a toda hora nós temos que dar leitinho, há cristãos que quando ouvem uma palavra um pouquinho mais aguda, mais pesada, mais de confronto, correm.
correm. Eles só querem palavras, vento a favor, palavras que profetizem coisas boas, e nada de errado quanto a isso, porque devemos ter palavras de profecia, de ânimo, de encorajamento, palavras de poder, mas precisamos ter alguma palavra de confronto. Amém? Precisamos ter alguma palavra de exortação. Precisamos ser ensinados na verdade. Consegue entender? As pessoas, elas querem ventos de doutrinas, são demovidos. Paulo diz assim: não vos demovais facilmente. Bom, tenho lhes falado isto para lhes mostrar quanta fragilidade temos hoje em dia, sim ou não? Eu estou falando besteira? Estamos de acordo quanto a isso? Então eu quero lhes dizer que a razão por que nos encontramos assim muitas vezes é porque desconsideramos o que é a igreja. E as razões porque, não porque vamos a um culto, as razões porque fazemos parte da igreja. Hoje as pessoas, elas se associam às igrejas, mas nem sempre fazem parte da igreja. Eu quero destacar este fenômeno. Diga comigo: associar-se e fazer parte. São coisas que parecem sinônimos, mas não são. Associar-se é estar junto, frequentar, mas fazer parte, diga comigo, é integrar-se. Uma coisa é estar junto e outra coisa é estar integrado. Muita gente vai à igreja, assiste culto, recebe a bênção, mas não se integra, não faz parte. E muitas pessoas não gostam de se integrar porque não querem se comprometer. E muitas pessoas dizem assim: eu não quero me comprometer, porque sabem que compromisso exige responsabilidade, sim ou não? Então é muito mais fácil associar-me de forma não muito profunda do que me integrar por completo. Você está acompanhando? Então este é um problema, este é um grande problema. Temos muita gente que se associa e poucos que se integram. Bom, o diálogo que eu acabei de ler, ele é uma conversa que se deu há aproximadamente 2000 anos entre um mestre da lei, um mestre de Torá, e Jesus de Nazaré. Eles tiveram esta conversa durante a noite. Não era comum que mestres se procurassem durante a noite.
Mas Nicodemos, o personagem deste diálogo, ele era parte do Sinédrio. O Sinédrio era o colegiado de juízes que faziam parte de uma bancada legislativa em Israel. Ou seja, eram pessoas de elite religiosa. Elite religiosa, os mais altos graus da elite religiosa era composta por este Sinédrio, ou Sinédrio. Paulo foi membro desta bancada. Grandes homens fizeram parte. Este homem era parte deste colegiado. E se ele vai de dia, ele vai ser vinculado a Jesus. Então ele quer ir pela noite. Acredita que tem pessoas que são assim. Elas querem ir a uma igreja e receber uma oração, mas não querem ser vistos como um crente. Não querem carregar uma Bíblia. Tem vergonha de carregar uma Bíblia. Alguns chegam na igreja escondidinho e se colocam em algum ponto bem escondidinho para ninguém os ver, porque tem medo de ser vinculado com os cristãos e ser taxado de protestante ou alguma coisa pejorativa. Eu conheci muitos assim, e conheço vários. Eles querem a parte periférica. Eles querem receber uma bênção. E eu não sou contra as pessoas receberem bênção. Sabe, Jesus nunca negou uma bênção para ninguém. Nunca cobrou por uma bênção. Nunca diz para alguém: você vem aqui só para receber bênção. Não. As pessoas vinham e Jesus as curava. E se a pessoa não dissesse nada, Jesus também não falava nada. Não dizia: olha, você agora tem que andar comigo, agora você... Não. Jesus simplesmente abençoava as pessoas, porque isso era parte da natureza messiânica de Jesus. Fazer o bem. Ele não explorava o milagre, ele simplesmente o fazia. Se todas as pessoas que receberam milagres de Jesus tivessem estado no começo da igreja, a igreja não começaria com 120. Ela começaria com 1 milhão. João diz: se todos os feitos de Jesus fossem escritos em livros, precisaria os livros do mundo inteiro para contar o que ele fez. Ele fez muito milagre, mas nunca pediu nada a ninguém. Nunca disse assim: olha, agora eu te fiz um milagre, agora você tem que ser crente. Receber milagres de Jesus era uma moleza, era só chegar perto. Houve gente que recebeu milagres e ninguém ficou sabendo. Ele curou gente por tudo que é lugar. Ele curou gente à distância. Eusébio de Cesareia conta de um milagre que Jesus fez para o príncipe de Edessa. Edessa era uma pequena cidade e o príncipe da cidade estava doente.
E ficou sabendo de Jesus e escreveu uma carta e a mandou a Jesus. E o teor da carta dizia assim: tenho ouvido falar de que os teus não te recebem. Estou muito doente. Convido-te a vir ter comigo. E o meu reino não é muito grande, mas é suficientemente grande para 2 reis. Cedo-te a metade do meu reino. E Jesus mandou-lhe uma resposta que Eusébio de Cesareia conta no seu livro. E ele disse assim, que não podia no momento ir até lá, mas que em algum momento alguém visitá-lo ia, e ele foi curado. E depois foi Tomé, um dos apóstolos de Jesus, que foi lá e começou a igreja de Edessa. Registros do livro Eusébio de Cesareia, um dos mais antigos historiadores da história da igreja. Jesus fez milhares de milagres. Consegue entender? Agora, se você só quer um milagre de Jesus, você não precisa nem sequer vir à igreja. Sabia? É só crer. Você pode ser católico, espírita, o que quiser, e dizer: Deus me ajuda, que Ele vai te socorrer, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele curou a orelha do algoz. Ele não precisava restituir a orelha para o romano, mas Ele curou. Você me entende? Está na natureza de Deus abençoar. Está na natureza de Deus fazer o bem. Está na natureza de Deus ajudar. Evangelho é muito mais do que só receber milagres. Vocês estão assim, diga comigo: Evangelho é muito mais do que só receber milagre. É muito mais do que isso. Então Nicodemos foi ter com Jesus e disse assim: sabemos que eres um mestre. Ele chamou ele de Rabi. Rabi, a palavra Rabi só se diz a um mestre. E ele era um mestre e disse assim: Rabi, sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se de Deus não visse. E aí ele lhe faz a pergunta: e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, por ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, diga comigo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero começar aqui, verso 3. Deixa eu ver. 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode, todo mundo, ver o reino de Deus. De novo, ver o reino de Deus. A palavra reino vem do grego basileia,
E aqui que eu quero que você comece a entender algo. Jesus está conversando com o mestre que achava que era parte das coisas de Deus. Ele achava que era parte do reino de Israel, do reino de Deus, de tudo aquilo que Deus é. Ele se sentia parte. Ele era membro de um colegiado importante. Tem pessoas que podem dizer assim: eu sou membro na igreja, pastor. Eu prego, eu sou do presbitério. Eu faço parte da comissão de frente. Bom, Nicodemos fazia parte da comissão de frente. Estão comigo? Sim ou não? E Jesus lhe diz assim: ei, meu amigo, se não houver uma conversão, você não vai ver. Então diga comigo: o princípio de tudo é ver. Você precisa aprender a ver. Bem-aventurados que veem, que não são cegos. Jesus repreendeu os mestres de Israel. Ele diz assim: vocês acham que veem, mas vocês são cegos, guias de cegos. Antes fosses cegos nos olhos para ter visão para ver. Ver o quê? Ver o quê? Ver o reino. Deixa eu lhes explicar algo, meus irmãos. Deus não tem nada a ver com religião. As pessoas associam igreja à religião. Os cristãos associam fé à religião. Milhares de cristãos fazem parte de igrejas achando que a sua igreja é a religião certa. Eu tenho como regra de vida não discutir denominacionalismo. Se um irmão adventista falar para mim assim, porque o adventismo é a igreja certa, digo, já ganhou. Tem razão, é a certa. Se uma testemunha de Jeová chegar para mim e dizer assim, porque o certo é certo, já ganhou. Não debato. Se o irmão chegar e dizer para mim, Manancial é a igreja certa, já ganhou, não debato. Assembleia é a porta do céu, já ganhou. Porque uma pessoa que tal pensa, não vê, é cego, e com cegos eu não discuto. Não vê. Porque ele está achando que uma placa de igreja, uma denominação, um grupo de irmãos vai levá-lo para o céu. Você está me entendendo? Ninguém te leva para os céus, a não ser aquele que do céu desceu. E se com ele você não tem uma associação, uma integração, meu irmão, você pode estar na igreja mais bonita do mundo, mais grande, mais rica, mais poderosa, mais famosa, mais cheia de pompa, você não faz parte do negócio. Você me entende? Porque se aquele que desceu do céu
não te levar para lá, ninguém te leva. E aqui você precisa aprender a ver. Então diga comigo assim: a igreja não é uma religião. A igreja não faz parte de uma religião. A igreja, ela é membro do reino do céu. Deixa eu lhes explicar algo. E nem eu pretendo terminar essa mensagem hoje, porque eu estou na introdução ainda. Mas é por isso que é vários dias, não sei quantos domingos, são mensagens do reino. Sabe, algumas pessoas, porque vivemos num sistema, principalmente aqui no Ocidente, num sistema democrático, imaginam que a igreja é uma república democrática. Deixa eu lhes explicar que democracia é o principal sistema que os homens criaram de governo. E é totalmente imperfeito. É isso que você está vendo aí. É o melhor. Os homens conseguiram fazer o melhor. Os gregos inventaram a democracia. Você já deve ter estudado sobre a República de Platão. Os romanos deram uma remodelada. E é o que você enxerga aí. O reino dos céus não é democrático. Diga comigo, é teocrático. Portanto, o reino dos céus é uma monarquia. Diga comigo, uma monarquia. O reino dos céus é monárquico. Por isso que a palavra de Deus diz: reino, basileia, reino. Se é reino, não é democracia. Se é reino, logo tem um rei. Então diga comigo: eu faço parte de um sistema governamental que tem um rei, e cujo rei é o Criador dos céus e da terra. Portanto, o sistema do governo dos céus é feudalismo. Ah, pastor, mas isso é horrível, sim? Porque todos os modelos de reino que os homens conheceram foram de reinos ruins. Porque o reino, para ser bom, depende do rei. No sistema monárquico, e não o monarquismo moderno, monarquia parlamentarista, não estou me referindo a esse sistema. Estou me referindo a um sistema mais antigo, um sistema feudal. Por exemplo, quando você estuda na Bíblia e vê reis como o rei Davi, o seu reino era próspero e abençoado. Você vê reis como Salomão, seu reino era próspero e abençoado. Mas você vê reis como Roboão, cujo reinado era ruim. Reis como Ezequias, e o seu reino era abençoado. Porque para que o reino seja bom, o rei precisa ser bom. Você está me entendendo? Num sistema de governo democrático, o que dá poder ao governante é o voto popular. Você escolhe o governante e ele recebe poder. José Gervásio Artigas, um grande líder libertador do meu país, ele disse uma frase célebre. Quando ele se reunia com o povo, ele disse assim:
o meu poder emana de vós e cessa perante a vossa presença soberana. Ele está dizendo: eu sou poderoso porque vocês me dão poder, e quando vocês chegam, meu poder acaba. Isso é democracia. Mas numa monarquia, o que dá poder ao rei é a terra. Sabiam? A fonte de poder de uma monarquia é o poder de governo sobre a terra. A terra pertence a um rei. É importante que você entenda isso. Não existe rei sem terra, que aí seria um rei sem teto, sem terra. Então, sem terra não há rei, porque seria um rei sem governo. Qual é o poder que esse rei tem? Nenhum. Por isso que quando Cristo foi crucificado, estava lá a placa: Rei dos Judeus. Era uma ironia. Era uma ironia. Ele foi ironizado. Deram-lhe uma coroa de espinhos para ironizá-lo, porque disseram: mas que rei eres tu, que não tem terra? Para ser rei tinha que ter terra. Porque quando você tem posse da terra, diga comigo: posse da terra, você tem poder. Quem mora sobre a tua terra é teu súdito. Está me entendendo? E se você tem muita terra, muito feudo, muito poder, e eres um rei bom, que distribui com seus servos e criados e filhos a terra de forma equitativa, e reparte de forma boa, e remunera de forma boa, não cobra impostos altos, não requer dos súditos o suor todo, então esse rei era bom, e todo mundo queria ir às terras desse rei. Reis bons tinham muitos súditos, porque os súditos procuravam um abrigo de um rei que tivesse muita terra, que fosse bom. Diga comigo: os súditos de um reino procuravam um rei bom, que tivesse muita terra e que fosse generoso. Aos poucos você vai entender. Por isso que a Bíblia a toda hora diz assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Jesus diz assim: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Ele podia dizer: vocês não recebem porque o meu Pai não quer dar. Amém? Vocês não recebem porque meu Pai, para dar algo, você tem que merecer. Ele podia dizer isso, sim ou não? Vocês não recebem porque vocês são maus, pecadores, incrédulos. Ele podia dizer isso, sim ou não? Ele só disse assim: vocês não recebem só por um motivo: vocês não sabem pedir. Se vocês soubessem pedir, vocês receberiam. Olha que coisa linda. Tanta gente querendo receber algo e não recebe, mas não é por outra razão, porque não sabe pedir. Só isso. Pede errado. Jesus disse assim: peçam ao meu Pai, o Rei soberano, em meu nome, e Ele vos dará o que pedirdes, para que a vossa alegria se complete. Você está entendendo?
meu rei é bom. O meu rei é bom. Consegue entender o que eu estou lhe ensinando? Há outro detalhe que você precisa entender. Então o rei, a terra, a posse da terra estabelece, dá poder ao rei. Se o rei tem terra, ele é poderoso. Quando Deus distribuiu a terra de Canaã, ele a distribuiu de forma equânime. O que significa isso? Igual. Dividiu a terra por igualdade, pelo número das famílias de cada tribo, 12 tribos, e pelo número das famílias repartiu a terra. Consegue entender? No reino dos céus não existe maior, diga comigo, não existe maior. Então diga isso, todos somos iguais. No reino dos homens existem súditos e um rei. Diga comigo assim: no reino dos céus existem reis e rainha e um rei de reis. Isso é muito diferente. Quando a Bíblia diz que Jesus é rei de reis, ele não está falando que ele é o rei dos reis da terra. Ele está falando que ele é o seu rei, o meu rei. Porque os reis da terra não pertencem ao reino dele. Eu pertenço ao reino dele. Logo eu sou um. Logo eu sou um. E você é um. Então bata no peito e diga assim: eu sou um rei. Está demorando a entender, mas eu tenho tempo para pregar também. Vou voltar lá atrás. Quem dá poder ao rei? Quem dá poder ao rei? Quem dá poder ao rei? Então diga comigo assim: eu sou um rei. Aos pouquinhos você vai entender. A maioria dos problemas do cristianismo é porque o cristão, ele não sabe quem ele é. Você está me entendendo? É um problema de identidade. Sabe que tem cristão que fica pedindo coisas que já lhe pertencem? Pede e não recebe. Mas por que não recebe? Porque Deus não pode te dar algo que já te deu. Ele não pode te dar algo que já te deu, que é inerente à tua natureza quando você se converteu. E que se porventura você não vê isso, o problema não é outro, é exatamente o que Jesus diz: você não vê porque ainda não se converteu. Porque quando se converter você vai ver. Uau! Você está me entendendo? É assim que parte da igreja vive, tanteando.
Isso é triste. Não conhece a sua realidade. Não conhece a sua realidade. Jesus lhe fez um rei, lhe concedeu poderes, lhe deu um feudo, lhe concedeu dons, o estabeleceu. Vamos lá, querido. O estabeleceu, lhe deu uma natureza. Eu preguei sobre essa natureza domingo passado. O estabeleceu, lhe deu natureza real. E você anda perdido, sem forças, abatido, triste, cansado, derrotado. Por quê? Se você deveria simplesmente reinar, se mover, exercer autoridade, a autoridade que você já tem é sua. Todo poder, diga comigo, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. De quem é a terra? Do seu rei. E o seu rei lhe deu autoridade. O diabo não tem poder sobre você. O diabo não tem poder sobre a sua casa. O diabo não tem poder sobre a sua família. O diabo simplesmente não tem poder sobre nada. Rapidamente, para concluir essa parte, eu queria chegar pelo menos a parte do arrependimento. Mas o tempo vai, não vou conseguir vencer, porque está demorando na ficha cair em alguns casos. E esse é o tipo de mensagem que eu só posso evoluir se a ficha cair. Diga comigo, o reino dos céus é uma colônia. Reinos estabelecem colônia. Por exemplo, meu país, Uruguai, é uma colônia da coroa espanhola. Depois se independizou da colônia, se tornou independente da Espanha. O Brasil era uma colônia da coroa portuguesa e depois se independizou, ficou independente e se tornou uma república federativa. Você está me entendendo? Sabe qual é o problema de muitos crentes? Que eles são separatistas, porque eles foram colonizados pelo reino do céu, mas passaram uma vida inteira tentando declarar sua independência. E tem muito crente independente, achando que independência do reino dos céus é bom. Tem uns festejando a independência. Independência do reino dos céus é ruim. Porque se você faz parte dessa monarquia, você tem que ser uma colônia do reino do céu. Por isso que um crente não é dono de nada.
isso que tem muito crente superficial, porque ele tem problemas com integração, integrar-se. Ele tem problema em integrar-se, porque integrar-se é compromisso, é morte, é renúncia. Você perde direitos. Numa monarquia, o rei pode chegar e dizer para você: me entrega tudo agora. Ou numa monarquia, o rei pode te dar. Numa monarquia, o rei tem o poder de dar ou de tirar a quem ele quer. Então tem crentes que não querem ter essa relação com Deus. Eles querem ter uma relação de distância com Deus, não uma relação de alinhamento profundo, aonde Deus é soberano na sua vida. Ele manda, Ele governa, Ele decide, Ele decreta. Isso requer muita renúncia, porque é estar debaixo do poder de um reino. É isso que o mundo não quer. O mundo não quer o reino de Deus, porque significa submissão. E as pessoas no mundo, elas andam gritando liberdade, 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 liberdade. Liberdade do quê? De Deus. Eu não quero que Deus me governe. Depois eu vou lhes explicar. Isso é muito escatológico. Dando tempo, eu vou lhes explicar um pouco sobre isso posteriormente. Amém? Isso está acontecendo na sociedade moderna. Ela não quer ter parte com Deus. O reino dos céus, você tem que ser colonizado e desejar essa colônia. Jesus diz assim: quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu Basileia, venha o teu, e seja feita a tua aqui na terra como lá no céu. Bom, para concluir, o que dá poder a um rei? O quê? Amém. Embora toda a terra seja do Senhor, Ele a deu ao Filho dos homens. Olha que mistério lindo. Então diga comigo assim: os céus dos céus são do Senhor. Vamos lá. Os céus dos céus são do Senhor, e a terra Ele deu ao Filho dos homens. Embora Ele é o dono da terra, Ele a deu. Então a terra é... De quem é a terra? Nossa. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos, o teu lar é a tua terra, sim ou não? Amém? O teu quinhão pode ser pequeno, pode ser grande, mas ele é teu. Quem é o rei dentro desse lar? Você. Amém? Então logo não é Deus, é você. Amém? Enquanto Deus não governar naquele lugar, Ele não será rei e não será Deus ali dentro. Consegue entender isso? Por isso que a oração diz: venha o teu reino e faça-se a tua. Você acha que isso é fácil? Esse é o maior desafio da vida de um crente. Se submeter 100% a Deus e dizer: Deus, o Senhor manda na minha vida, na minha casa, nos meus bens, na minha esposa, nos meus filhos, no meu quintal. O Senhor decide, o Senhor ordena, o Senhor diz, o Senhor faz, é como o Senhor quer. Eu quero lhe render a minha vida ao Senhor. Por isso que Jesus diz: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai poder ver, você não vai poder o reino do céu.